Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovana, sou enfermeira responsável técnica pelo laboratório GIME e hoje eu vim trazer para vocês um treinamento bem breve sobre um assunto muito importante, principalmente para as pessoas que trabalham em um ambiente da área da saúde e que precisa ser de certa forma abordado pelo menos anualmente, para que a gente tenha ciência dos cuidados que precisam ser tomados e tudo mais. Esse assunto é sobre biossegurança. Então, para começar, nada melhor do que falar o que significa biossegurança. Eu percebo que em muitos lugares, quando os funcionários eles são abordados referente a esse tema, muitas pessoas não sabem o que significa. E a biossegurança está muito ligada também na medicina ocupacional, né? A segurança que a gente tem dentro do ambiente de trabalho, principalmente quando a gente lida com alguns agentes de saúde, que podem nos trazer benefícios e também malefícios para nossa saúde. Então, a biossegurança ela nada mais é que um conjunto de medidas que tem o objetivo de reduzir os nossos riscos de uma determinada atividade. Então, a biossegurança dentro do laboratório GIME, ela busca reduzir os riscos de certa forma em algumas situações que a gente poderia correr trabalhando nesse ambiente. Então, a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela define a biossegurança como uma condição que é alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana. Isso também envolve a saúde animal e também do meio ambiente. Então, eu utilizo a biossegurança quando eu já vejo que tem um índice muito alto de algum tipo de acidente de trabalho. Não, ela visa principalmente a parte da prevenção. Eu coleto os dados, a incidência de casos referente ao setor, e então eu entro com medidas que vão reduzir esses tipos de risco dentro do meu ambiente de trabalho. Esse assunto é tão importante que ele até consta na legislação brasileira. Então, na lei número 11.105, do dia 24 de março de 2005, ela estabelece normas e segurança de mecanismo de fiscalização de atividades que envolvam organismos geneticamente modificados e seus derivados. E aí cria o Conselho Nacional de Biossegurança. Então, essa lei ela acaba ressaltando toda a importância de preservar a vida e promover também mais segurança dentro das atividades do nosso trabalho. E isso acaba gerando uma normatização. Então, eu trouxe para vocês também algumas vantagens da biossegurança. O primeiro tópico que eu coloquei é o controle de infecção, que acaba gerando proteção da equipe em serviços de saúde. Então, esse controle de infecção é mais comum de se ouvir, principalmente em âmbito hospitalar. Eles têm uma equipe especializada chamada CCIH, que visa esse tipo de controle de infecção. Mas também esse controle pode ser feito em meio ambulatorial, laboratorial, pode e deve ser feito. Além disso, ele gera a promoção da consciência sanitária na comunidade onde atua. Lá no começo eu falei também que essa biossegurança também serve tanto para o meio animal como também para o meio ambiente. Então, ele traz a preservação do meio ambiente na manipulação e no descarte de resíduos químicos, tóxicos e infectantes. Isso faz com que seja controlado o contato que as pessoas têm, a população tem com todo esse resíduo que é contaminado. Ajuda também na redução geral de risco à saúde e acidentes dos trabalhadores e também acaba aumentando a qualificação profissional dos envolvidos. Mas é importante também a gente frisar e destacar o que seria um risco. O que seria um risco dentro do nosso ambiente de trabalho e tudo que a gente tem contato. Tudo que a gente tem contato dentro do nosso ambiente de trabalho, o que pode gerar risco para a nossa saúde e tudo mais. Então, o que a gente entende por um agente de risco? Qualquer componente que seja de natureza física, química ou biológica, que possa comprometer a saúde do homem ou a qualidade dos trabalhos envolvidos. Então, qualquer um desses itens, qualquer coisa que possa comprometer a minha saúde, a saúde de vocês no ambiente de trabalho, ou também a qualidade do trabalho que a gente acaba desenvolvendo. Então, para que a gente tenha ação em biossegurança,
também é necessário que a gente realize uma avaliação de risco. E aí, quais tipos de riscos que a gente tem? Então, eles são subdivididos em 5 grupos. Então, grupo 1 são os riscos físicos. Grupo 2, a gente tem os riscos químicos. Grupo 3, riscos biológicos. Grupo 4, risco ergonômico. E grupo 5, os riscos de acidentes. Então, a gente percebe que além deles serem subdivididos entre grupos, eles também são subdivididos entre cores. E cada cor corresponde a um tipo de risco, né? Então, aqui eu mostro todos os riscos que a gente encontra nos locais de trabalho, que acabam acarretando prejuízo, né? Acidentes, doenças. Então, o risco de acidente a gente mapeia como azul, os riscos ergonômicos como amarelo, riscos físicos como verde, riscos biológicos como marrom, riscos químicos como vermelho. Então, aqui para ficar mais fácil a visualização, existe uma tabela que classifica todos esses tipos de riscos. Aqui no nosso ambiente de trabalho, a gente consegue mapear alguns que a gente acaba vendo com bastante frequência. Então, eu colocaria o grupo 3, que seria o marrom referente aos riscos biológicos. O grupo verde referente a radiações, a gente acaba tendo por ter equipamentos e exames que precisam ser realizados mediante a radiação, e isso precisa ser mapeado. E também o grupo amarelo, alguns itens do grupo amarelo também são citados. Então, sobre riscos biológicos, a parte da assistência, que trabalha principalmente o pessoal que trabalha na coleta, tem bastante incidência, né? Eles correm esse tipo de risco por trabalhar diretamente com as amostras, então por vírus, bactérias, protozoários, fungos, parasitas e bacilos. O grupo verde referente aos riscos físicos, né? Em relação a ruídos, vibrações, as radiações, tanto ionizantes quanto não, frio, calor, pressão e umidade. Parte 4 também, que é o grupo de risco amarelo, referente aos riscos ergonômicos, esforço físico intenso, levantamento e transporte manual de peso, controle rígido de produtividade, exigência de postura inadequada. Então, aqui dentro da nossa unidade, a gente tem uma comissão interna de prevenção de acidentes, né? É a CIPA. E ela foca justamente nesses 5 grupos de riscos que eu mostrei para vocês e traz aqui para nossa realidade, para nossa rotina de trabalho. Então, nesse primeiro gráfico, a gente consegue ver que foi mapeado que o nosso maior índice de risco, devido à nossa rotina de trabalho e tudo que a gente tem contato aqui dentro, se resume ao risco físico. Em segundo lugar, a gente pode ver o risco ergonômico. Em terceiro, a gente pode ver o risco de acidentes, risco biológico e depois o risco químico por último. E aí a gente tem o gráfico de setores, então a gente percebe que a equipe que está mais exposta, né, referente a esse risco é a equipe de enfermagem. A gente acaba vendo que a higienização também acaba tendo um índice alto referente a esse tipo de risco. Manutenção e radiologia, a parte administrativa, atendimento e agendamento. Então, cada setor acaba tendo um índice de algum tipo de risco referente àquelas 5 classificações. E a CIPA é responsável por fazer esse mapeamento, acaba trazendo para a gente em forma de dados aquilo que prevalece. Qual setor está mais exposto a um tipo de risco específico. E aí a gente acaba vendo de uma forma bem clara onde que esses riscos são subdivididos aqui nos nossos setores e na nossa rotina de trabalho. Então, assim como no trânsito, que tudo é muito bem sinalizado, com o intuito de prevenir acidentes e alertar o motorista, nessa parte de riscos e também biossegurança, a gente também tem alguns tipos de sinalizações. Então, a primeira sinalização é referente ao mapa de risco, acaba sinalizando ali a área e o que aquela área oferece de risco. Existem os rótulos que são adequados para cada produto químico que a gente contém aqui no laboratório.
A gente tem a sinalização dos locais em que existe a guarda de materiais, onde tem vidrarias, os equipamentos e produtos químicos. A gente também tem a sinalização que é visível referente aos equipamentos de primeiros socorros. Sobre as fontes de energia elétrica, a gente tem sinalização referente às voltagens dos equipamentos, para evitar algum choque ou algo mais sério. A gente também tem a sinalização da classe de risco, principalmente referente aos materiais biológicos ou químicos que são expostos. Então, todo o ambiente do laboratório ele é sinalizado. Isso acaba nos alertando referente a um risco que a gente pode estar exposto ali naquele determinado momento. E aí, sobre os riscos biológicos, né? Referente aos gráficos da CIPA, a gente vê que é o que tem maior incidência aqui no laboratório. Então, o que a gente faz para prevenir esse tipo de acidente? Ou pelo menos reduzir o risco de transmissão das doenças, né? Então, a primeira coisa é a vacinação. Carteirinha de vacinação e o controle da vacinação dos colaboradores, ela é feita de forma rígida, porque justamente a gente tem contato com diversos fatores que nos trazem esse tipo de risco. A gente tem os treinamentos, educação continuada, treinamentos como esse que mostram o que a gente precisa ter mais atenção, o que a gente precisa fazer para diminuir os riscos de algumas transmissões de doenças ou acidentes de trabalho. Tem as prevenções universais, então a gente usa de luvas, aventais, máscaras, protetores oculares, lavar as mãos. Dentre esses, talvez os equipamentos de proteção individual não são usados por todos os colaboradores, mas a gente pode sim colocar dentro da nossa rotina a lavagem de mãos, que é tão importante quanto, e também acaba diminuindo o índice de contágio de diversas doenças, simplesmente pelo hábito de fazer a lavagem de mãos da maneira correta. E as boas práticas laboratoriais. Então, o Ministério do Trabalho, ele também acaba estabelecendo as normas regulamentadoras, que são as NRs, né? Acredito que seja bem comum e bem familiar esse termo. E coloquei aqui algumas que são destacadas e que também focam essa parte de biossegurança. Então, aqui tem a parte da CIPA, né, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, do qual eu já me referi. A parte de equipamento de proteção individual, as atividades e operações insalubres, proteção contra incêndio, as condições sanitárias, NR26, referente à sinalização de segurança. Então, elas são todas essas NRs são relativas à segurança e medicina do trabalho. Isso acaba sendo uma obrigatoriedade das empresas, tanto privadas quanto públicas, para que a gente não tenha uma incidência grande de riscos e também não ofereça nada que seja prejudicial aos colaboradores. Então, existe uma NR que eu gostaria de citar com vocês, que é muito comum e muito conhecida dentro das instituições de saúde, que é a NR32. Em resumo, ela visa a proteção e segurança dos profissionais de saúde. Ela também visa a educação, né, o porquê que os trabalhadores eles devem adotar e precisam exercer as atividades do dia a dia de maneira segura. E também ela facilita as ações de controle e ajustes de monitoramento por parte dos gestores. Então, todos os riscos acabam sendo melhor manipulados e monitorados pelos gestores em razão desse tipo de controle, desse tipo de norma. Então, eu deixo aqui com vocês o meu e-mail para que vocês tenham acesso, caso tenham alguma dúvida sobre o treinamento ou até mesmo alguma sugestão, tá bom? Muito obrigada!